Olá, meus amigos, meus irmãos. Nesse sábado, aliás, domingo, nós ficamos sabendo, por vários meios de comunicação, que o missionário Davi Miranda, fundador da Igreja Deus é Amor, ele faleceu. Um ataque cardíaco por volta das 11 horas, às 23 horas do sábado. Muito bem. Esse homem era considerado um grande homem de Deus. Um homem que fundou uma igreja, o qual tem mais de 11 mil templos esparramados pelo Brasil e pelo mundo afora. Quem foi Davi Miranda? Davi Miranda foi um missionário, né, que pregava curas e milagres. Gostava de curas e milagres. Inclusive ele gostava de mostrar as muletas, os apetrechos de que as pessoas usavam quando estavam com a deficiência física. E Davi Miranda, ele veio de uma origem da Igreja Congregação Cristã do Brasil. E essas igrejas são igrejas sectárias. São igrejas que não se misturam com outras. São considerados seitas. E Davi Miranda veio dessa igreja e ele pegou muita coisa de lá e trouxe para a igreja o qual ele fundou, né? E esse homem ganhou notoriedade no Brasil e fora do Brasil também, por causa das grandes concentrações. E esse homem ganhou muito dinheiro, se tornou um dos homens mais ricos do Brasil. Embora ele não aparecesse nas TVs, mas ele se tornou bilionário. E por se tornar bilionário, ele construiu um mega templo no Brás, aqui em São Paulo, muito conhecido, onde as pessoas vão lá para a Zona Leste, passa ali perto, onde ele construiu esta mega igreja. E o interessante é que essa igreja, onde ele costumava pregar, ele mandou fazer um púlpito com vidros blindados. E eu mesmo já tive a oportunidade de ver ele pregando atrás dos vidros blindados. E como é de costume nosso, quando morre alguém desse tamanho, né, vamos dizer assim, nós costumamos comentar alguma coisa. Quem será que foi Davi Miranda? Onde ele está nesse momento, né? Davi Miranda, ele foi um homem que se propôs a se tornar muito rico, né? E se tornou, realmente. Mas será que esse homem é considerado um falso profeta? Será que ele é considerado? Embora todas as denominações o louvam como homem, grande homem de Deus. Mas quem conhece a palavra? Será que tem ele como um grande homem de Deus? Será que ele estava à altura de ser um grande homem de Deus pela vida que ele levava? Pelos ensinos que ele trazia? Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs. Esse homem foi um grande falso profeta do nosso país. Enganou muita gente. E através da doutrina que ele implantou na sua igreja, ele está levando muita gente para o inferno. Essa é a verdade. Davi Miranda viveu uma vida de grande abastança financeira, uma vida cheia de dinheiro, de prosperidade, né? Então, esse homem, ele foi um dos grandes falsos profetas que teve no nosso país. Ele era um grande falso profeta. Embora nós tenhamos respeito pela família, que é duro perder um ente querido, mas no plano espiritual, ele foi um grande falso profeta.
E onde ele estiver hoje, ele deve estar, né, se lembrando de onde ele caiu. Ele deve estar se lembrando de tudo que ele ensinou. E naquele grande dia, meus amigos, se eu estiver errado, eu vou pagar o preço. Mas eu costumo, antes de eu falar alguma coisa, pôr a palavra de Deus na vida desse homem para ver se ele passa no crivo da palavra, né? Ele foi um homem que gastou seus dias na prosperidade, né? E você ouve as pregações dele, a salvação, a negação de si próprio, o evangelho puro e limpo não era pregado. Mas era pregado o assistecismo religioso. Não faça isso, não faça aquilo. Como diz as escrituras, que não tem valor nenhum para a sensualidade, para o poder da carne. Então a igreja dele, ele dirigiu ela com mão de ferro. Ele dirigia com mão de ferro. E apareceu vários escândalos nessa igreja, da família dele, dos filhos dele. É notório a todos, se você pesquisar você vai saber. E os filhos foram morar nos Estados Unidos, estudaram lá, porque ele tinha muito dinheiro, tem muito dinheiro essa igreja. Mas o que fica é o seguinte, meus ouvintes, que esse homem foi um grande falso profeta. E eu não conheço nenhum crente, nenhuma pessoa dessa igreja que realmente é servo de Deus. Embora você olhando assim, você vê uma capa de piedade. Embora você olhando, você vê que eles são extremamente zelosos da doutrina do Davi Miranda. Eles são extremamente zelosos daquelas coisas aparentes, daquelas coisas em que eu posso ver. Mas isso, a palavra de Deus fala que não tem valor nenhum. São apenas preceitos e doutrinas de homens. Então, esse breve vídeo, como eu falei do Marley Marl, aquele pregador da prosperidade americano que morreu, chegou a vez de falar do nosso país, desse grande falso profeta que tem se levantado desde 1958, que ele está aí propagando o engano, a mentira, a sedução espiritual. Então eu falo sem medo de errar. Esse homem foi um falso profeta. Aí você pode estar dizendo, você está julgando. Ora, a palavra mesmo fala que nós devemos ter discernimento para discernir de que espírito a pessoa está. E pela vida desse homem, ele viveu uma vida de acordo com os padrões do mundo. Embora ele tentasse se passar por uma roupagem de religião, de preceitos e doutrinas, mas de palavra de Deus, de homem de Deus, ele não tinha nada. Algumas coisas chegavam ao nosso conhecimento sobre esse homem, de algumas pessoas que conviveram com ele. E o negócio dele também, meus amigos, meus irmãos, era dinheiro. E se você quer saber, ele era tão esperto que a maioria das igrejas dele não pagava pastor, não tinha salário, trabalhava de graça. Muitas pessoas doaram prédios para essa igreja. Então esse homem se tornou, eu acredito que até mais rico do que o Edir Macedo, porque ele está no ramo há muito mais tempo. Mas chegou o dia dele. O dia dele terminou agora no sábado. E nesse momento, tudo que ele angariou ficou tudo para trás. Tudo que ele fez ficou tudo para trás. O que vai acompanhar ele é o que ele fez nessa vida espiritual. E ele foi um falso profeta. Eu falo sem medo de errar. Ele foi um homem que seduziu milhões de pessoas. E através do ensino dele, muitas pessoas estão se perdendo. E o pior falso profeta é aquele que se parece com a verdade. Esse é o pior. Então, a família está enlutada, mas eles vão continuar nessa mesma linhagem. E eles vão, muitas igrejas, denominações, vai louvá-lo como um grande homem de Deus, que é assim que as pessoas fazem.
Eu nunca vi essas igrejas falar, olha, ele foi um falso profeta. Nunca vi falar. E outras, eles nem têm coragem de falar isso, né? Mas Davi Miranda foi um dos grandes falsos profetas que se levantou no nosso país. Então, se você pegar a vida desse homem, pegar a palavra de Deus e aplicar na vida dele, você vai ver que ele estava totalmente fora da palavra. Eu gostaria que através desse pequeno vídeo você pensasse sobre a morte desse homem, onde ele está nesse momento. O lugar do falso profeta vocês sabem onde é. Então, pense sobre isso. Eu quero falar com aqueles irmãos e irmãs que eram da igreja Deus e Amor, que aceitaram Jesus na igreja Deus e Amor. O Divino Espírito Santo está me revelando. Vocês que foram para outra igreja, estão doentes, enfermos, e vocês vão morrer. Se prepara para encontrar com a morte. Quem te revela o Espírito Santo, porque você prometeu que nunca deixaria a igreja Deus e Amor.